Hoje a gente vai falar sobre uma conspiração, uma história, uma lenda, sobre uma floresta muito peculiar. A Floresta dos Livros Vivos. Uma floresta que tem as árvores cobertas, seus troncos cobertos por folhas de livros antigos e, ao invés de folhas, também tem páginas de livros antigos penduradas, e quem se aventura por ela relata ouvir histórias inacreditáveis. Bem-vindo ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e hoje mais um vídeo intrigante sobre uma floresta que conta histórias. Vamos direto para essa história porque eu acho muito legal essas coisas que vão, essas lendas que vão para o lado do fantástico. Então vamos lá. Floresta dos Livros Vivos. O mistério das árvores que contam histórias. Em uma região remota entre a Romênia e a Ucrânia, existe um fenômeno extraordinário que desafia a compreensão humana. A Floresta dos Livros Vivos. Descoberta em 2021 por exploradores perdidos, esta floresta única apresenta árvores cobertas por páginas de livros que mudam suas histórias conforme o vento sopra, criando uma biblioteca viva, fenômeno inexplicável que levanta questões sobre a natureza do conhecimento e nossa conexão com o passado. Expedição do Caos. Exploradores perdidos revelam o impossível. Uma expedição liderada por Ivan Petrov se perdeu nos Cárpatos Orientais em março de 2021, encontrando uma área inexplorada após uma falha no GPS. As árvores descobertas estavam cobertas por páginas vivas, com textos em diversos idiomas, apresentando histórias que se adaptavam a cada visitante. Então isso que eu acho muito legal. A ideia de você ter uma floresta, não é uma selva, mas uma floresta, cujas árvores e seus troncos são cobertos por páginas de livros de vários idiomas, aleatoriamente ou não, como se eles estivessem colados e eles vão caindo no chão e o vento leva e cola de novo no tronco das árvores. Até no lugar das folhas dizem que tem páginas de livros também penduradas ali. E conforme a pessoa avança dentro dela, vai ouvindo histórias que vão se adaptando a ela e mudando conforme a direção do vento. Então isso eu acho assim, é quase uma fábula muito intrigante. Você imaginar que você teria uma floresta assim. Eu lembro do filme do Fahrenheit, né, que é um filme que conta a história de um regime, como se fosse da Inglaterra, né, e um regime autoritário, tal, ditador, onde as pessoas não podiam ter livros em casa, as pessoas não podiam ler. E os bombeiros, em vez de apagar fogo, eles colocavam fogo, eles eram os oficiais que queimavam os livros quando eles achavam, e as pessoas eram punidas, presas, multadas, enfim. E tem uma história muito legal de um cara que tinha esse papel, que era bombeiro de pôr fogo, mas ele, curiosamente, pegava ali, por curiosidade, né, pegava ali um livro ou outro e foi pegando gosto por aquilo, se arriscando, escondendo livros aqui e ali, até que ele foge. Em algum momento do filme, eu assisti há muito tempo atrás, ele tem uma versão nova, mas eu acho que a versão antiga é mais legal. Em algum momento ele chega até uma floresta que tem os homens livros. O que era isso? É uma floresta cheia de pessoas que ficam andando o dia todo recitando livros famosos. Então, por exemplo, livros de Shakespeare, livros de, sei lá, de escritores muito importantes, filósofos, e elas decoravam. Então tinha os homens Bíblia, por exemplo, que decoravam a Bíblia. Tinha os homens que eu falei, Shakespeare. Então cada um era uma obra de Shakespeare. E eles andavam o dia todo recitando alto texto, exatamente igual ao que era o livro, para não perder e passar de geração em geração. E eu achei essa cena, essa ideia muito legal. E essa questão, essa lenda, essa história aqui da Floresta dos Livros Vivos me lembra muito isso. Bibliotecas vivas. As árvores interagem com os visitantes como uma biblioteca consciente, selecionando histórias específicas para cada pessoa que adentra a floresta. Então, histórias específicas e idiomas específicos. E tinha aquele detalhe lá também da direção do vento, né? Muito legal. Cientistas sugerem que estas árvores são uma forma de vida desconhecida que
que se alimenta de informações e as transforma em narrativas. Então é como se ela, de alguma forma, né, captasse essas páginas, o vento levasse especificamente para essa região páginas e páginas e páginas que iam colando, ou iam nascendo, ou indo fazendo parte dessas árvores, ou as próprias árvores são formadas disso, e de alguma forma as pessoas ouvem no vento histórias que têm a ver com elas, né? Muito legal. Tecnologia ou legado de uma civilização perdida? A doutora Helena Petrov teoriza que a floresta é um legado de uma civilização antiga e avançada que habitou a região há milhares de anos. Então essa tal de Helena Petrov seria, né, a cientista, arqueologista, enfim, que fazia parte dessa expedição, que teve um problema no GPS e foi parar nessa floresta ali por volta de 2021, né, ali na região entre Ucrânia, Romênia e tal. Ruínas recentemente descobertas nos Balcãs coincidem com descrições encontradas nas páginas das árvores, sugerindo uma conexão ancestral. Então, né, segundo está dizendo aqui, essas ruínas, né, essas coisas que foram encontradas ali na região dos Balcãs, conecta de alguma forma essa floresta a uma tecnologia de uma civilização possivelmente representada aí por esses resquícios aí que foram encontrados. Mas é uma coisa que para mim é totalmente inédita, mas está aqui no meu imaginário por causa daquele filme. A história de Aintia, não sei se essa é a pronúncia, tá? Porque aparecem esses nomes muito loucos aqui, eu nunca sei a pronúncia, tá? Então vou dizer que Aintia, do livro A Realidade Arqueológica. A cidade perdida revelada. Um visitante leu sobre Aintia, uma civilização de 10 mil anos, cujos detalhes foram confirmados por descobertas arqueológicas posteriores. Então, deve ser sobre essa cidade, as ruínas dessa civilização, vamos dizer assim, que a gente falou no slide anterior, né? Que foram encontradas ali na região dos Balcãs, que de alguma forma conecta com essa história muito louca da floresta. Precisão histórica assombrosa. A narrativa da árvore forneceu detalhes precisos que coincidiram com as ruínas encontradas, comprovando o poder das árvores. Ah, tá. Então, as árvores que de alguma forma sopraram, vamos dizer, no vento aí, do jeito delas, informações e coordenadas, vamos dizer assim, que levaram até essas ruínas que, teoricamente, conectariam esta civilização antiga a esse fenômeno, vamos dizer assim, da floresta dos livros vivos. O oráculo verde. Previsões assustadoramente precisas. Previsões do futuro. A árvore conhecida como a guardiã dos segredos previu eventos futuros como um terremoto no Japão que se concretizaram meses depois. Então tem esse lado também, né? O lado profético, ou seja, existem árvores ali que funcionam como um oráculo e de alguma forma daquelas páginas e do som do vento saem profecias, premonições, e aqui está citando o exemplo de um terremoto no Japão, mas não fala que terremoto foi esse nem onde, né? Continua sendo, né, essa coisa da fábula da lenda. Um terremoto anunciado. A escritora Claire Dubois relatou ter lido sobre um terremoto que atingiu Hokkaido. Ah, bom, tá falando aqui, tá? Retiro o que eu falei. 3 meses depois, causando espanto mundial. Tá, então tem aqui o lugar, tá, beleza, e foram 3 meses depois dela ter ouvido, ou deles estarem lá nessa floresta e terem ouvido a previsão, entre aspas, dessa tal árvore, a guardiã dos segredos. Só não fala em que ano foi isso, mas como essa expedição, que aqui tem esse registro, foi de 2021, acredito que seja de 2021 também, pela lógica. Páginas efêmeras, histórias que desaparecem ao serem lidas. Ó, outra característica interessante. Consumidas pela descoberta. Algumas páginas desaparecem após a leitura, como se as histórias fossem absorvidas pelo ato de serem descobertas e compartilhadas. Então, isso é até meio poético, né? Quando alguém descobre aquela história, então não é só pelo vento que sopra aquela história, né, e as pessoas ouvem, mas as pessoas também conseguem ler coisas na árvore, literalmente, fisicamente, né, e as páginas que compõem a casca do tronco da árvore. E aqui está dizendo que quando
é como se as histórias, né, quando elas são descobertas, né, elas são absorvidas, né, elas vão sumindo. Então parece que você consumiu aquela informação, você absorveu, né, você jogou, ela começou a fazer parte também do seu tronco, do seu corpo, né? Então conforme você vai entendendo, compreendendo, descobrindo essa história, ela vai desaparecendo daquela casca, né, que são as páginas dos livros. Consciência da floresta. Esse fenômeno reforça a crença de que a floresta possui consciência, escolhendo o que e quando compartilhar suas narrativas. Aí é meio o filme Avatar, né? Que lá toda a natureza é conectada, as árvores, né, se comunicam, raciocinam, né, o planeta todo é um elemento vivo, né? Os animais, enfim, as plantas e tudo que vive naquele planeta é conectado numa grande, como se fosse uma grande rede, uma grande internet, onde todo mundo, né, que faz parte daquilo está conectado. Então aqui está falando que, né, existe uma crença de que essa floresta ela tem uma consciência, ou seja, todos esses dados, essas árvores específicas com suas histórias, efêmeras ou não, elas formam uma consciência, uma espécie de inteligência em forma de colmeia, né, que fala, né, coletiva. Em cada um se conecta um pedacinho e o todo forma uma inteligência. Tesouro proibido. A localização que ninguém pode encontrar. A localização exata permanece em segredo, protegendo esse tesouro natural de exploração inadequada e preservando sua magia. Bom, então, de novo, a coisa toda vai para o lado da lenda, porque se você não revela, ela não existe de verdade, né? É só uma história, claro, uma lenda, uma fábula, né? Poderia ser, você falar, olha, tem uma cidade, olha, tem uma floresta, como já falaram, no interior profundo da Amazônia. Você pode não acreditar, mas também não tem como provar nem que sim, nem que não, né? Teria que realmente ir lá e registrar de uma forma muito explícita o que tem lá, né, para a gente poder entender. E aqui também, né, se existe ou se existisse essa floresta, essa lenda e tal, ela vai ficar no segredo aí dessas pessoas que estiveram lá ou pessoas que não comunicaram que estiveram lá e não revelaram para ninguém e guardaram esse segredo. A floresta só se revela para aqueles que estão verdadeiramente prontos, tá? Aquela história meio de portal e tal, de palavra mágica, de oásis e tal. Então ela só aparece para quem, vamos dizer assim, se conecta com ela de alguma forma, seja por frequência, por energia, né? Pela vibe. E aí essa pessoa é considerada pronta, né? Então, e também exige uma preparação tanto física quanto espiritual. Bom, também não está dizendo aqui que preparação é essa, que lado espiritual é esse, né? Então fica sem detalhe. Mas eu ainda acho o assunto bem interessante. Aventura extrema, sobrevivência na floresta dos mistérios ou floresta dos livros vivos. Creio que seja a mesma coisa. Os visitantes devem levar cadernos para registrar as histórias, mas precisam respeitar que nem todas as páginas são para todos. Então tem aí uma certa regra, uma ética, né, que você só pode anotar histórias que são para você, para não anotar nada que é do outro, né? Tipo, não é uma rede social, né, que você coloca lá e o outro compartilha. Não, tem aí, parece que uma ética, né, uma regra. A experiência é descrita como profundamente transformadora, exigindo abertura para aceitar mistérios inexplicáveis. Então deve ser como um grande tarô, né, um grande oráculo, e lá você vai receber mensagens pessoais, premonições, coisas que vão acontecer, ou que já aconteceram, ou que vão ser descobertas. Então tem essa coisa da magia, coisa meio mágica e tal. Interessante. O apocalipse do conhecimento, a verdade que vai explodir a sua mente. Bom, vamos ver lá. A floresta dos livros vivos permanece como um dos maiores enigmas modernos, desafiando todas as explicações científicas. Bom, não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa história, essa lenda, essa conspiração, seja o que for. Eu não tinha ouvido falar. Se você já ouviu falar, comenta aqui embaixo. Aliás, sempre comente aqui embaixo. Eu estou pedindo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, de todas as outras conspirações e coisas que eu trouxe aqui muito loucas, tá? Porque assim,
a gente vai começar a formar aí meio que uma comunidade para a gente trocar ideia e tal. Isso é muito legal. E se você já assistiu alguns vídeos aqui e gostou, se inscreva no canal se você não se inscreveu, compartilhe aí nos seus grupos, ativa lá o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo novo e deixa teu like, porque isso vai ajudar muito a gente a crescer. O canal é super novo e se você maratonar os vídeos aí, não tem tantos vídeos assim, dá para maratonar numa boa, você vai ajudar a gente a crescer, beleza? Bom, então o fenômeno nos convida a questionar os limites entre realidade e fantasia, lembrando que as maiores descobertas começam com mistérios. Então, aqui está jogando aquela história, né? Onde tem fumaça, né? Há fogo, né? Ou seja, por trás de grandes mistérios, se cavar, vai achar alguma coisa aí de concreto, de verdade e tal. Isso não é uma regra e nem uma lei, enfim. Então, aqui está falando que o mínimo que a gente pode fazer é questionar, como eu sempre falo, questionar a verdade, a realidade, os limites entre a realidade e a fantasia, a realidade e o espiritual, a realidade e a energia, a mecânica quântica, o que você quiser, sempre questione, porque é muito importante. Tá? Por isso que o slogan aqui do canal é: a verdade não está lá fora, a verdade está dentro de você e nos seus questionamentos, na sua maneira de ver a realidade, o seu viés de vida, né, de olhar e tal. Ali é que está a verdade, tá? E aí sempre fica aqui uma perguntinha no final, que é para vocês comentarem também, refletirem e tal, colocar aqui embaixo. Se cada árvore contasse uma página da sua história pessoal, quantas delas você teria coragem de ouvir? Opa, beleza, né? Segredos e também tem a questão dos segredos e tal. Então se cada árvore contasse uma página da sua história pessoal, quantas dessas páginas ou quantas dessas árvores você teria coragem de ouvir? Deixa teu comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.